Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, participantes da Aprofem, do curso EAD Músicas e Brincadeiras Infantis nas unidades educacionais. Vou iniciar me apresentando. O meu nome é Neide Espiridião, sou formada no curso de Pedagogia, com mestrado em Música pelo Instituto de Artes da Unesp e também doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da USP. Trabalho há muitos anos com formação de professores e tanto em cursos de capacitação, especialização, graduação e pós-graduação também. Também eu aproveito, quero agradecer à Aprofem por essa oportunidade, principalmente de estar trabalhando com música na formação dos professores, isso é muito importante. E é com muito prazer, então, que vamos dar início a esse vídeo, tá? O vídeo pertence ao módulo 4, que é uma síntese dos módulos 1, 2 e 3 que vocês viram no curso, né? Como vocês sabem, o curso está dividido em 4 módulos. O primeiro módulo ele abordou os princípios norteadores das práticas pedagógico-musicais para a educação infantil. O módulo 2 trata a criança e a música, como que essa interdependência e essa relação acontece contribuindo para o desenvolvimento integral da criança. E no módulo 3, nós entramos nas práticas musicais para a sala de aula na educação infantil. Então, entrando no módulo 2, entrando no módulo 1, né, que são os princípios norteadores das práticas pedagógicos musicais, eu pergunto para vocês quais são esses princípios, que seria o que vai nortear o aprendizado e o ensino de música na escola. Vocês têm em cada módulo sempre 3 textos. Então, no módulo 1, o texto 1 fala sobre as interações e as brincadeiras como eixos estruturantes da educação infantil. O texto 2 vai tratar exatamente sobre a linguagem musical, como ela foi considerada, como ela foi estruturada, como ela foi direcionada para os currículos escolares através da BNCC. Então, o que esse documento fala sobre música na escola. E também o currículo da cidade. E o texto 3, nós entramos em alguns conceitos, alguns elementos constitutivos da linguagem musical. Bom, vocês já sabem que os 2 eixos estruturantes principais da educação infantil são as interações e as brincadeiras. Então, a criança, ela não brinca sozinha, como a gente pensava, mas ela interage com objetos, interage com o outro, interage com os adultos, com os coleguinhas, com as pessoas da família, enfim, com quem cuida daquela criança. Então, ela está sempre interagindo. E a brincadeira é para a criança, assim como o trabalho é para o adulto, né? Então, através da brincadeira, o brincar para ela é uma atividade,
é a vida da criança, brincar, né? É o natural da criança. Então, esses eixos estruturantes das práticas pedagógicas, elas são experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar dos conhecimentos sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. Isso vai contribuir para esse desenvolvimento integral, para o desenvolvimento tanto psíquico, físico, emocional, cultural, linguístico e assim por diante. Brincar, interagir, possui também algumas dimensões e algumas funções que vão estar interligadas enquanto a criança brinca, enquanto a criança interage. São as funções afetivas, as psicomotoras, as expressivas, as comunicativas e as funções cognitivas. Então, durante a interação, durante a brincadeira, os acontecimentos, os fatos sociais, os fatos culturais, os saberes, né, que ela vai adquirindo na sua vivência, na sua convivência, vão constituindo esse repertório todo de conhecimento e de saberes que a criança vai adquirindo durante o seu desenvolvimento. Além desses eixos estruturantes, a BNCC coloca também que aprender é um direito da criança. Aprender faz parte da infância. Aprender e a escola são espaços, são situações de vida da criança e são direitos de toda a criança. Então, esses direitos de aprendizagem, a BNCC, ela apresenta para a gente 6 direitos: conviver, participar, explorar, expressar, brincar e conhecer-se. Os direitos de aprendizagem vão assegurar às crianças condições para que elas possam aprender e se desenvolver integralmente. Além disso, a BNCC ela faz uma nova classificação das faixas etárias da infância. Então, crianças do nascimento até 1 ano e 6 meses são chamadas de bebês. Criança de 1 ano até 1 ano e 7 meses, até 3 anos e 11 meses, são as crianças bem pequenas. E as crianças pequenas de 4 anos até 5 anos e 11 meses. Porque aos 6 anos a criança já entra, então, no ensino fundamental. Além disso, a BNCC ela vai modificar o nosso olhar conteudista, o nosso olhar fragmentado em relação aos conhecimentos e aos saberes. Nós, professores, somos acostumados a olhar as disciplinas, a olhar os conteúdos com foco somente no objeto do conhecimento que está sendo trabalhado. Por exemplo, se eu vou trabalhar matemática, então aquela minha aula, a minha atividade que eu estou apresentando para as crianças, o olhar que eu tenho é sobre a matemática. Na BNCC, esse olhar precisa ser modificado, porque a BNCC traz para a gente um novo modo de olhar os conhecimentos e os saberes. Não é mais aquele conhecimento fragmentado em disciplinas, separado, mas sim a BNCC trata de campos de experiência.
Então, o que vem a ser esse campo de experiência? O nome já está dizendo, é um campo, quer dizer, os conhecimentos se entrelaçam. E entre os campos também se entrelaçam entre si. A própria criança, quando ela está brincando, quando ela está interagindo, ela também não vê, não foca num único conhecimento que o professor direcionou àquela atividade. Muito pelo contrário, a criança, ela trabalha, ela interage com vários conhecimentos, vários saberes ao mesmo tempo, né? Ela aprende várias coisas ao mesmo tempo, que transcende aquele conteúdo. Então, é com esse olhar que nós vamos trabalhar a música. A música, ela, pela sua própria natureza, ela já é interdisciplinar. Ela tem essa facilidade, porque ela está entre a cultura, a educação, a saúde. Então, ela vai possibilitar ao professor trabalhar vários conhecimentos, tendo a música como um eixo principal. Então, quando nós falamos em campos de experiência, a BNCC, ela didaticamente divide em 5 campos de experiência. O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Então, a música ela vai se inserir principalmente no campo traços, sons, cores e formas. Mas não quer dizer que ela não pertence, por exemplo, ao campo corpo, gestos e movimentos. Porque quando eu trabalho com movimentos corporais, quando eu trabalho com gestos, ao cantar uma música ou numa brincadeira com mímica, eu estou entrando nesse campo também. Quando eu trabalho a percepção auditiva, eu estou entrando no campo da escuta, no campo da fala, quando as crianças cantam, quando as crianças inventam uma música, sonorizam uma história, eu estou entrando nesse campo também do pensamento, da imaginação. Quando eu trabalho com ritmo, eu estou entrando no campo do espaço, do tempo, não é? Então, veja, os campos estão entrelaçados. E como a música é uma atividade social, coletiva, ela não é feita nunca sozinha, então a aula de música por si mesma pertence também ao campo, o eu, o outro e o nós, porque através da música nós interagimos, convivemos, conhecemos o outro, conhecemos outros povos e outras culturas, né? Então, nós vamos focar um pouquinho nesse campo principal, que é traços, sons, cores e formas. É um campo que possibilita a criança viver de forma criativa experiências com o corpo, a voz, com os instrumentos e materiais sonoros e gráficos, etc. Então, é um campo rico, mas sempre lembrando que esse campo ele vai estar também interagindo com outros campos. Quer dizer que aquele olhar fragmentado, aquele olhar único do professor sobre um único conteúdo, agora na BNCC nós vamos falar em campo, né? São vários conhecimentos, vários saberes. O currículo da cidade ele também apresenta algumas dimensões do ensino de música nas escolas. Então, nós temos aqui 6 dimensões. A dimensão da criação, que significa inventar
sonorizar, criar melodias, produzir, compor pecinhas musicais, expressando ideias, sentimentos, emoções, desejos e representações, por exemplo, ao sonorizar uma história. A dimensão crítica, que vai contemplar, então, a pesquisa, o estudo e os aspectos sociais, estéticos, históricos, filosóficos, políticos do objeto do conhecimento, que é a música. É claro que com as crianças nós não vamos estar falando em políticas públicas, mas, por exemplo, eu vou falar isso tudo na linguagem da criança. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, em que época que a música foi feita, quem fez, como era o mundo nessa época, como as pessoas pensavam, como elas viviam, os aspectos da vida cotidiana e assim por diante, né? Então, a manifestação musical, por exemplo, do nosso folclore ou da cultura popular, eu posso estar mostrando para as crianças de onde é aquele grupo, como as pessoas cantam, o que elas tocam, como são feitos aqueles instrumentos, quais os materiais e assim por diante. Então, a gente vai formando uma visão crítica e, ao mesmo tempo, reflexiva, e ampliando, aumentando o repertório do conhecimento musical das crianças. A outra dimensão é a fruição. A fruição está relacionada com a sensibilidade, com as crianças se sensibilizarem, elas se interessarem pelas práticas musicais, culturais, de diferentes épocas, grupos étnicos, gerando um prazer para ela. A outra dimensão, ela está bem relacionada com a fruição, mas é a dimensão da estesia, que eu vou articular a sensibilidade à percepção musical. Ou seja, a criança, além de sentir, além de ter um prazer, ela também vai escutar, compreendendo o que ela está ouvindo. Ou seja, uma escuta significativa. Isso a gente chama de estesia, tá? Porque ela passa a ser protagonista também desse conhecimento. E outra dimensão do aprendizado e do ensino musical é a dimensão da expressão. A expressão, a criança vai, então, se comunicar pela linguagem musical. Ela vai se expressar, ela vai utilizar o vocabulário, as materialidades do mundo sonoro, e tanto individual como coletivamente. Ela vai fazer uso da música como uma linguagem expressiva. E, por último, nós temos a dimensão reflexiva, que é justamente essa habilidade de analisar, de comparar, de interpretar as manifestações musicais. Então, por exemplo, quando eu apresento 2 sons para uma criança e pergunto qual é o mais forte, qual é o mais fraco, qual é o mais agudo, qual é o mais grave. Então, a criança ela precisa comparar, analisar, ela vai estar fazendo um trabalho reflexivo também. Além dessas dimensões, nós temos também 3 bases, 3 pontas de um triângulo da metodologia que a gente chama de metodologia triangular do ensino de música, que é o apreciar, o produzir e o contextualizar. Então,
Eu divido a minha aula de música em 3 momentos. Então, vamos supor que a aula tenha 45 minutos, eu vou dividir esses 45 minutos em 3 momentos. Não precisam ser momentos iguais, né? No mesmo tempo, mas eu posso ter, por exemplo, o apreciar durante 5 minutos, o produzir durante 25, certo? Então, dependendo do tipo de atividade que eu vou desenvolver com os alunos, mas eu sempre tenho que prestar atenção em ter 3 momentos nessa atividade. O momento do apreciar, que corresponde à escuta da paisagem sonora, sempre de forma significativa, a criança compreendendo o que ela está ouvindo. O momento da produção, no qual a criança vai inventar, improvisar, tocar, cantar, interpretar, vai conhecer também melodias, músicas produzidas pelas próprias crianças ou músicas do repertório cultural muito diversificado que nós temos, principalmente no nosso país. E o momento da contextualização, no qual o educador vai mediar essa aprendizagem, também contextualizando para as crianças o significado daquela música, ou o momento histórico, ou um fato social, ou o tipo de cultura, enfim, vai apresentar os elementos constitutivos da música, como o ritmo, a melodia, os instrumentos musicais, o compositor, a época e outras informações. Muitos professores perguntam que tipo de repertório eu posso estar trabalhando na escola. Será que é só música da cultura infantil? Será que são as músicas que as crianças já conhecem? Será que eu posso trabalhar com músicas veiculadas na mídia? Enfim, se eu trouxer uma música clássica para a sala de aula, será que as crianças vão estranhar? Se eu trouxer uma música folclórica, né? Se eu trouxer uma música indígena ou uma música japonesa, então, que tipo de repertório? Normalmente, nós trabalhamos com todo tipo de repertório. Não há restrições, como muitos professores pensam, por exemplo, às vezes não gosto de trabalhar com determinadas músicas, porque eles têm algum preconceito, né? O próprio professor tem preconceito com determinadas músicas. Então, no meio artístico, no meio cultural, nós não podemos ter preconceito. Então, nós trabalhamos com um repertório bem diversificado, mostrando tanto a música erudita, que é o nome correto que a gente dá para a música clássica, porque quando a gente fala música clássica, nós estamos falando de um período só da história da música, né? O período do classicismo. Então, na verdade, a música erudita é aquela música produzida com técnica, com conhecimento, a música acadêmica, etc. Né? Então, a gente chama de música erudita. A música popular, que vem produzida pela cultura popular. A música folclórica, que é a música dos povos. Por exemplo, o Brasil tem uma riqueza cultural enorme e uma riqueza de música folclórica muito grande que vocês vão ver também. E eu posso trabalhar com música de outros povos e de outras culturas.
que a gente vai chamar aqui de músicas étnicas. Então, por exemplo, a música africana, a música indígena, música italiana, música japonesa, ritmos, por exemplo, a tarantela, né? Que é um ritmo, é uma dança italiana, e outras, música árabe, assim por diante, principalmente em São Paulo, onde nós temos uma diversidade de povos e pessoas que moram na cidade e são também de outras culturas. Como a gente inicia uma aula de música? Como nós começamos uma aula de música? Nós começamos geralmente com música. É muito importante o professor iniciar a aula de música com uma música. Não precisa ser uma música cantada, pode ser também uma música instrumental, qualquer tipo de música, mas essa escuta inicial é para sensibilizar a criança. Então, a criança ela pode estar brincando, interagindo, ela vai aproveitar aquele momento para se sensibilizar ao som, à música. Vamos aproveitar o momento para socialização do grupo, interação, uma brincadeira que elas possam estar interagindo e se descontraindo também, tá? Então, a aula de música sempre inicia de uma forma prazerosa, lúdica, no qual o brincar e a interação vão estar presentes. A partir desses conhecimentos do módulo 1, nós vamos entrar, então, no módulo 2, que vai abordar justamente a relação entre música e criança. Tá? Como que isso acontece? Vocês vão ver que no 4º mês de gestação, a criança, o feto, né, na verdade, já está formado o ouvido. Então, lá dentro da barriga da mãe, o feto já ouve sons, ouve os ruídos, ouve o coração da mãe, e ele passa, então, até o 9º mês num ambiente totalmente sonoro. Então, o ventre materno não é um ambiente silencioso, muito pelo contrário, né? Tem bastante sons do fluxo sanguíneo, da voz da mãe, do coração e outros ruídos que nós produzimos corporalmente. Então, a criança ela é gerada num ambiente sonoro e ela vai sendo, convivendo, aliás, com isso durante os 9 meses até o seu nascimento. Nesse módulo, nós temos 3 textos também. O texto 1, que vai falar sobre a paisagem sonora. Então, nós vamos considerar o mundo sonoro, vamos explorar esse ambiente em que nós vivemos. Então, as escolas, as famílias que moram, por exemplo, em São Paulo, têm uma paisagem sonora completamente diferente de uma família que já mora no campo, que mora mais afastado, ou que mora em uma outra cidade diferente de São Paulo. Então, todas as paisagens sonoras não são as mesmas, elas variam conforme o local, conforme a cultura, conforme o meio em que aquela criança vive, né? Então, nós vamos explorar essa paisagem sonora. O texto 2 vai trabalhar a relação entre música e movimento corporal na infância. Vocês vão ver que isso está muito intrínseco, uma coisa na outra, muito entrelaçada. Nenhuma criança consegue ouvir música sem se movimentar.
Então, a própria criança, o bebê, por exemplo, quando você coloca a música para um bebê, que ele já fica sentadinho, ou ele já consegue ficar em pé, ele vai balançando o corpinho, ele começa a se movimentar de uma forma para acompanhar aquela música, né? Então, as crianças já têm isso na própria natureza. E o texto 3, nós vamos apresentar, né? Foi apresentado já para vocês, várias brincadeiras com sons e músicas, e eu trouxe algumas aqui também para vocês, né, nesse vídeo aula, tá? Então, vamos entrar agora no módulo 2, né? O início do módulo 2, no primeiro texto, tem esse conceito muito importante do desenvolvimento musical das crianças. Então, vocês já conhecem algumas etapas do desenvolvimento cognitivo de Piaget. Então, Piaget fala da etapa sensório-motora, depois o jogo simbólico e o jogo com regras. O Delalande, que é um educador musical francês, ele também fez esse estudo comparando o desenvolvimento musical ao desenvolvimento cognitivo. Então, vocês têm aí uma comparação. Quando a criança está na fase do jogo sensório-motor, musicalmente ela está na etapa de exploração do som, dos objetos sonoros. Então, ela faz como uma pesquisa sonora. Quando a criança joga um objeto no chão, você pega, dá de novo na mãozinha dela, ela joga de novo. Na verdade, ela está interessada no barulho que aquele objeto faz quando cai no chão, né? Então, ela fica fazendo várias vezes o mesmo movimento, por quê? Pelo barulho. Ou quando ela bate, por exemplo, a colherzinha no pratinho, enfim. Então, a criança está pesquisando, ela faz uma exploração, já ainda bebê, ela faz isso na fase do balbucio, ela explora as articulações, é muito interessante isso. Então, o balbucio é uma fase exploratória dos sons articulados para depois entrar a linguagem, a fala propriamente, né? Então, essa fase é muito importante, nós temos que aproveitar nas creches, nos berçários, essa fase de exploração. A outra etapa, então, que acontece por volta lá dos 3 anos, 4 anos, que é a fase do jogo simbólico, a brincadeira de faz de conta. Nessa fase, a criança percebe que a música também é uma linguagem comunicativa. Então, ela passa a utilizar os sons e as melodias como forma de expressão, como uma representação sonora do mundo real, né? Então, ela gosta de cantar as musiquinhas que fazem gestos, ela gosta de cantar as musiquinhas que fazem parte de uma história, e assim por diante. Ela gosta de imitar barulhos com a boca, então ela pega o carrinho, faz o som do motor do carrinho, as vozes dos animais, o som da moto, e assim por diante, né? E depois, quando a criança já entra na etapa do jogo com regras, ela começa a entender regras e a seguir regras, né? Ela também, musicalmente, ela já tem possibilidades de organizar as ideias musicais, compondo, construindo uma pecinha, tocando na bandinha, por exemplo, executando com os instrumentos musicais, cantando num coral e assim por diante, tá?
Então, é a fase que a gente chama da construção. A exploração da paisagem sonora, nós iniciamos com sons separados em categorias. Eu trouxe para vocês esse livro aqui, Jogando com o Som e Brincando com a Música, da Vânia Anunciato, da editora Paulina. Esse livro é muito interessante porque ele é um livro de jogos sonoros e acompanha um CD com 98 sons gravados no volume 1, depois tem o volume 2 também, com mais sons gravados e os sons já separados em categorias. Por exemplo, sons da casa, sons da natureza, sons dos animais, sons dos instrumentos musicais e assim por diante. E esse livro ele não tem texto quase escrito, mas são jogos que os professores podem depois recortar, montar, fazer um material pedagógico para os seus alunos e usar em sala de aula já com o kit de sons. Né? Então, aqui tem exemplos, né? Por exemplo, sons do corpo, sons de fonemas, de palavras, e nós podemos fazer jogos com as crianças, vários tipos de jogos. Esses jogos, eles não são atividades apenas para se brincar, mas nós vamos usar a brincadeira, o jogo, como situação de aprendizagem, de elementos que fazem parte da música. Iniciaremos, então, com os parâmetros do som. O que são os parâmetros do som? São as qualidades, são as propriedades do som. Por exemplo, a altura. A altura é a qualidade, é a propriedade que permite identificar um som grave, que é um som grosso, ou um som médio, como é a voz humana, ou um som muito agudo, como é, por exemplo, o som do pio do passarinho e assim por diante. A duração é outra característica que nós vamos perceber se o som é longo ou se o som é curto. A intensidade ou volume está relacionado ao controle, por exemplo, controle da TV. Né? Quando a gente aumenta o volume, o som fica muito forte, muito alto, ou quando a gente abaixa o volume, o som fica fraquinho, fica bem baixinho. Então, isso nós chamamos de volume. O timbre é a propriedade que permite identificar ou reconhecer a fonte sonora. Então, eu vou estar, de certa forma, discriminando os sons e percebendo qual é a fonte, ou seja, o que está produzindo aquele som. Eu vou identificar se o som é a voz da mamãe, a voz do papai, o som de um trovão, o som das ondas do mar, o som de um violino, o som de uma flauta, o som do telefone, o som do celular, o som da campainha e assim por diante. Né? Eu não estou vendo o som, eu também não estou vendo o objeto produzir o som, mas só pela escuta eu já sei de onde e o que está produzindo aquele som que a gente chama de fonte sonora. Também eu posso trabalhar com a velocidade. Então, eu vou trabalhar com som rápido ou lento, ou seja, uma música muito rápida, depressa, ou uma música lenta, bem devagarzinho, né? Câmera lenta. A densidade também
vai estar relacionada com a quantidade de sons. Se eu tenho muito som ou pouco som, né? Então, por exemplo, se eu estou no centro da cidade de São Paulo, eu vou ter muito barulho, automóveis, buzinas, pessoas falando, avião, então eu vou ter uma quantidade enorme de som. Se eu vou já para um campo ou para uma floresta, eu vou ter uma quantidade menor de som, né? Então, isso a gente chama de densidade. E, por último, eu posso estar trabalhando com as crianças de onde vem o som, ou seja, de que lado vem o som, de que local vem aquele som. Está atrás de mim, está do meu lado, está do outro lado, está lá na frente. Tá? Então, nós chamamos isso de direção sonora. Também eu vou trabalhar, o som está subindo ou o som está descendo. Né? Então, se ele vai do grave até o agudo, ele está subindo. Se o som vai descendo do agudo até o grave, então nós chamamos isso de movimento sonoro. Eu posso fazer gestos com as crianças, posso fazer desenhos gráficos, posso brincar de subir numa montanha, descer a montanha, né? E produzindo o som correspondente. Tá? É bem bacana, então, esse trabalho que a gente faz na educação infantil. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Aqui eu vou trabalhar com adivinhe qual é. Então, eu mostro para as crianças essas figuras, pode ser em recortes, em fichas, ou no próprio slide, no PowerPoint, ou num joguinho com madeira, enfim. Eu posso colocar essas figuras, por exemplo, dispostas no chão, e as crianças vão sentar ao redor. E aí, ou eu trabalho em grupinhos, né, dando algumas figuras diferentes para cada grupinho. E aí eu vou tocar o som gravado, por exemplo. Então, aí a gente tem esse som que representa uma dessas figuras. Né? O segundo som. Então, vocês têm aí o primeiro som, vocês ouviram, e aí eu vou perguntar para vocês qual foi o primeiro som, qual foi o segundo som. Tá? Aqui a mesma coisa, eu separei agora em categorias, por exemplo, meios de transporte. Então, a gente tem aqui o primeiro som. E o segundo som. Esse primeiro é o trenzinho, né? Vamos ver o segundo, vamos ouvir aqui. Um pouquinho só para vocês. Então, aí vocês têm o segundo som, que é o carrinho. Outra categoria que eu posso trabalhar com os instrumentos musicais. É claro que antes, cada um dessas figuras ou desse som
eles foram trabalhados um por um, foram apresentados para as crianças. Eu não coloco já tudo de uma vez misturado, né? Então, a gente aqui está supondo que os professores já mostraram o som de cada instrumento, ou o som de cada meio de transporte, ou o som de cada elemento da natureza e assim por diante. Então, faz de conta que as crianças já conhecem a guitarra, a bateria, o teclado e a gaita. Então, vamos ouvir qual é o instrumento. É a bateria, certo? Isso. Agora, eu vou trabalhar, por exemplo, vocês viram que nas primeiras atividades eu apresentei um único som. Agora, conforme a gente vai avançando, nós podemos trabalhar com mais do que um som. Então, a criança, além dela discriminar, ela vai ter que memorizar os sons que eu vou apresentar. Então, por exemplo, o primeiro, vou apresentar aqui 3 sons, né? Eu apresento o primeiro, o segundo e o terceiro, e a criança vai falar na ordem que ela ouviu. Quais foram? O segundo. Perdão. Que esse aqui. E agora o terceiro. Então, quais foram os sons? Né? O piano, a flauta, e depois esse aqui, que a gente chama de xilofone. Aqui também vai trabalhar com a memória auditiva. Então, eu tenho agora 4 sons. Tá? Eu vou apresentar os 4. E vocês têm 2 sequências. A sequência A, o violão, a flauta, o saxofone, o piano, ou a sequência B, piano, flauta, violão e saxofone. Então, vamos ouvir. Agora o segundo som. O terceiro som. O quarto som. Agora vocês já até sabem, né? Então, a sequência foi a B. Né? Aí eu estou mostrando só exemplo, como vocês podem usar outras imagens de revista, imagens da internet, enfim, mas são imagens que tenham som. Vocês não vão apresentar só a imagem para a criança, tem que apresentar a imagem e a gravação desse som. Eu coloquei vários links que vocês podem estar acessando. Hoje a gente tem bastante facilidade para estar acessando em sites, né? Em jogos musicais, em software, enfim, e vocês vão ter os sons gravados, por exemplo, da cachoeira, da ambulância, o avião, o vento na árvore, o passarinho, a campainha, assim por diante. Né?
Aqui uma outra brincadeira, um outro modo da gente brincar. Por exemplo, eu coloco as fichas e as crianças estão com esse caça-som, né? O caça-ficha. E elas vão, então, bater na figura desse som. Então, quem bater primeiro ganha, né? A figura. Vocês podem trabalhar em grupinhos, fazer competição. É muito divertido, tá? Então, até aqui eu só estou trabalhando o timbre. Eu não trabalhei se o som é grave, é médio, agudo, não trabalhei se ele é longo ou curto, eu só trabalhei para identificar e reconhecer o som. Sempre lembrando que antes vocês devem trabalhar um por um, separadamente, depois misturar tudo, né? Então, a gente começa um por um, categorias de sons, e depois nós podemos embaralhar, misturar. Outro elemento importante é o ritmo e o movimento, né? Então, nós vamos estar trabalhando aqui com sons corporais. Então, aqui a gente tem o desenho do pé, o desenho da mão, o desenho do estalo. Eu posso fazer as crianças lerem os desenhos nessa sequência, na horizontal, na vertical, na diagonal, né? Então, de trás para frente, horizontalmente, de trás para frente, verticalmente também, de trás para frente. Então, há várias maneiras que eu posso fazer essa leitura, né? Quando tem o desenho do pé, então vai bater o pé no chão. O desenho das mãos, palma. O desenho do estalo, estalo. Então, por exemplo, vamos fazer juntos, né? A primeira leitura na horizontal. É muito importante vocês acompanharem com as crianças, por exemplo, como eu vou fazer aqui com o mouse, né? Vou acompanhando cada figura com as crianças, porque as crianças pequenas, elas não têm ainda muito a coordenação visomotora, elas se perdem. Então, é muito importante o professor estar apontando, né? Se for na horizontal, se for na vertical, o professor vai apontando para as crianças lerem, né? E fazerem um ritmo, uma batida com essas partes do corpo. Então, vamos lá, né? Primeira linha. Sempre a gente conta 1, 2, 3, 4, 1, 2, para começar junto, tá? Senão, cada um começa numa hora. Então, nós vamos contar. Eu vou contar até 2 só. 1, 2. Essa foi a primeira linha. De trás para frente agora, a primeira linha, na horizontal. Certo? Agora na vertical. Primeira aqui. Certo? E assim por diante. Eu posso fazer linha por linha, 2 linhas, 3 linhas, das 4 linhas de uma vez. Então, eu vou complicando, né? Posso dividir em grupo, um grupo faz uma primeira linha, o outro entra na segunda, volta para o primeiro na terceira, o outro faz a quarta. Ou eu posso fazer até ao mesmo tempo, os 2 grupos simultaneamente, tá? Então, a gente vai complicando. Outra brincadeira, eu vou associar figuras geométricas aos movimentos corporais. Então, o triângulo vai ser representado por 2 estalos. O quadrado por 2 palmas. O círculo por 2 batidas no joelho, tá? Eu vou bater aqui na mesa
para fazer o barulho maior. E o retângulo por uma batida no pé. Então, primeiro, nós fazemos essa associação. A criança vai associar a figura ao ritmo, né? A parte do corpo que vai executar aquele ritmo. Então, se ela não faz essa associação, eu não consigo depois fazer o jogo. Então, como que a gente faz isso? Eu mostro uma por uma, várias vezes, peço para as crianças estarem repetindo. Eu mostro a figura do triângulo e ela vai fazer, aliás, perdão, 2 estalos. Eu mostro o quadrado, ela vai fazer 2 palmas, e assim por diante. Depois que vocês percebem que as crianças associaram bem, então você pode fazer unindo 2 figuras, por exemplo, triângulo e círculo. Então, você mostra as figuras para elas não precisam saber o nome das figuras, né? Você vai mostrar as figuras, o triângulo e o círculo, figuras em EVA ou em cartolina. Então, ela vai fazer, certo? 2 estalos e 2 batidas no joelho. Você mostra o quadrado e o círculo. Então, ela vai fazer. Você mostra o quadrado e o retângulo. Ela vai fazer. Depois que ela consegue fazer com 2 figuras, nós vamos fazer com 3, tá? 3 figuras. Então, vai ficar, por exemplo, círculo, quadrado e retângulo. Então, vai ficar. Até chegar em 4 figuras que você vai estar executando aqui, elas vão estar executando e vão ler isso, transformando as figuras no som correspondente. Então, um quadrado, né? Vamos fazer a letra A juntos, vamos fazer você também. 1, 2. A letra B. E assim eu posso fazer de trás para frente, os 2 grupos ao mesmo tempo. Posso também associar com instrumentos musicais, instrumentos de percussão, por exemplo, o triângulo vai ser o tambor, o quadrado vai ser o pandeiro, e assim por diante, tá? Então, a gente pode ir complicando também, aumentando a sequência para 5, para 6, e assim por diante. Aqui está falando em ditado rítmico. O que é isso? Vocês vão fazer o som e as crianças vão colocar as figuras correspondentes na sequência. Por exemplo, se eu fizer então, ela vai colocar quadrado, o triângulo, depois o círculo e, por último, o retângulo. Tá? É um ditado rítmico que a gente chama. Você faz e a criança desenha ou ordena as figuras, as fichas e assim por diante. Outro tipo de trabalho com leitura rítmica, por exemplo, vocês têm aqui. Quando o quadrado está pintado, nós vamos bater palma. Quando o quadrado está vazio, nós vamos fazer silêncio. Então, a gente vai introduzir o conceito de silêncio ou pausa, como nós chamamos na música, né? Então, todas as músicas, elas têm momentos de som e momentos de silêncio também. Então, vamos ver, por exemplo, a letra A, como vai ficar. No silêncio, eu vou falar silêncio, tá? Só para a gente seguir certinho os quadrados. Então, vamos ver. Letra A. 1, 2, palma, 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 silêncio. Palma, 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 palma. Letra B.
palma, silêncio, palma, silêncio, palma, 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 silêncio. Letra C, agora eu não vou falar nem palma, nem silêncio, tá? 1, 2. Né? No silêncio, você pode até separar as mãos para as crianças perceberem. Né? Letra D. Tá? Eu posso, por exemplo, fazer um grupo, bater o pé no silêncio, ou um grupo com chocalho, outro com tambor, com sino, com triângulo, e assim por diante. Também posso fazer o ditado, eu dou todos os quadradinhos para as crianças sem pintar, e elas vão pintar onde ouvirem som. Onde ouvirem silêncio tem que deixar em branco. Tá? Então, são muitas atividades que vocês podem estar inventando de percepção auditiva, e a criança vai discriminando, vai identificando, vai memorizando. Isso é um trabalho fundamental e vai ajudar muito no processo de alfabetização, assim que ela começar a aprender, então, a lidar com a leitura, né? Com o letramento. Então, ela já vai estar com essa parte auditiva, meio caminho resolvido. Também nós trabalhamos, por exemplo, com partitura não convencional. Então, aqui vocês têm a legenda. A gotinha são os estalos. Esse traço significa palma. A chave aqui significa mão esquerda e mão direita alternada na coxa ou em cima da mesa. Tá? O traço deitado, né? Isso a gente pode falar para as crianças em pé, deitado. O deitado é a batida do pé. Do mesmo jeito, nós fazemos primeiro a associação figura-som. E depois, quando elas já associaram, a gente vai ler aqui a partitura. Vamos lá? Vamos juntos? Então, vai. 1, 2. Segunda linha. Estalo, 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 tal. Tá? Então, a gente vai fazendo vários ritmos, pode introduzir batida no peito, pode introduzir outros sons, por exemplo. Né? Som. Tem vários outros, com a língua. E assim por diante. Então, é bem bacana, porque nós vamos explorando tanto o ritmo, como a associação figura-som, que é o que ela vai fazer depois. Ela vai ter que associar o grafema ao fonema, né? O fonema ao grafema. Então, ela vai fazer essa associação, por exemplo, faca e que é o vaca, né? Então, essa diferença auditiva, a gente já trabalha na aula de música, tá? É muito importante isso, o professor saber fazer esse trabalho, levar a sério esse trabalho. Então, veja que a aula de música, ela tem conteúdos também importantes para o desenvolvimento da criança, né? E aí vocês têm alguns links que eu coloquei aqui para vocês estarem acessando. São links próprios, eu até coloquei um aqui para vocês verem, né? Um deles. Olha que graça, esse site Visual Musical Minds, né? Esse site aqui, ele é bem legal, porque vocês vão ter vários desenhos e várias atividades rítmicas, motoras, auditivas para as crianças.
tá? Então, vamos ver um pouquinho. E assim por diante, tá? Porque vocês têm aí os links e podem navegar nesse site que é muito interessante. Então, continuando aqui um pouquinho, outra atividade que a gente pode fazer, inclusive com os pais, né? Num dia da família, o dia do encontro, uma reunião com pais, com as crianças, enfim. Essa atividade ela foi feita por um coro imitando a chuva. Então, veja bem, é uma situação bem concreta para a criança, quando a gente fala de imitar, né, o barulho da chuva. Primeiro, eu tenho que analisar com as crianças como que a chuva começa. Será que já começa tudo de uma vez, caindo toda a água de uma vez, ou começa com umas gotinhas, depois vai aumentando, depois tem um trovão, depois ela vai ficando forte, 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 e como é que ela vai indo embora, né? Então, eu faço essa análise, é aquela parte que eu falei antes, a crítica, né? A reflexão. Então, a gente faz isso com as crianças, numa roda de conversa, podemos até aproveitar um dia que esteja chovendo e já fazer essa atividade, né? Então, vamos observar aqui como que esse coro fez. Então, veja, é isso que a gente chama de densidade.
Então, muito som, pouco som. Então, a chuva é um exemplo, né? A gente imitando como que começa, assim, com pouco som, e depois isso vai aumentando, né? Bom, além dessas brincadeiras, dessas escutas de forma lúdica, e tem sentido para a criança, porque ela está aprendendo o que é grosso, o que é fino, o que é muito, o que é pouco, pouco barulho, muito barulho. Então, ela está aprendendo essas características do som, tá? Ampliando esse repertório auditivo. Nós também temos outras brincadeiras rítmicas muito comuns. A gente faz isso no recreio, as crianças brincam já, né? Aquela antiga brincadeira do elástico, por exemplo, que coloca nos pés de 2 alunos, né? Eles ficam em pé, passa aquele elástico grande e nós vamos pulando, falando uma parlenda, falando um versinho. Então, a gente tem várias brincadeiras, por exemplo, essa da aranha, caranguejeira. Aqui tem a representação, né? Então, mão direita desce, bate na mão esquerda do colega e vice-versa. Então, a gente faz assim, né? E o outro colega vai fazer invertido. Então, a gente faz, por exemplo, aqui 2 mãos paralelas, verticais, batem contra as mãos dos colegas. Então, eu vou fazer, por exemplo, a aranha, e aqui o X é bater palma. Vou fazer tan, tan, tan. Então, a aranha, caranguejeira, a bicha é feia, mas é faceira. Tá? E assim por diante. Então, vamos ouvir um pouquinho como fica. A aranha, caranguejeira, a bicha é feia, mas é faceira. Levei ao médico para consultar. O médico disse que era bom matar. Tomate branca de criança. Se você matar, leva um beliscão. Então, dá um beliscão, né? Então, aqui levei ao médico para consultar, a gente vai cruzando, né? Vai cruzando, assim por diante. O médico disse que era bom matar. Não mate, não. Tá? Então, elas fazem muito rápido, né? As meninas, as crianças. Então, outra brincadeira é o batom, né? Que eu tenho ela aqui em filme para vocês verem. Do mesmo jeito. Batom, tira o bar, fica tom. Um dia desses, eu conheci uma velha que se chamava Dona Leia. A velha caiu, o velho viu. Calcinha dela, verde e amarela, cor do Brasil. Quem bater palma, imita a velha. Batom. Pode fazer com 3 crianças, 4. Elas ainda vão se movimentando, fazem com a maior facilidade. Né? Eu conheci uma velha que se chamava Dona Leia. A velha caiu, o velho viu. Calcinha dela, verde amarela, cor do Brasil. Mudar o sentido Quem da bater roda. palma, imita a velha. Aí mais uma, vai fazer por cima, por baixo, aquela brincadeira que a gente faz. Eu com as 4, eu com ela, eu sem ela. Tem muita brincadeira. Eu conheci uma E velha assim por que se diante, tá? chamava Vocês têm o link, tem na apostila também, e vocês vão poder consultar, né? Tá tudo no YouTube, é só colocar batom, aranha caranguejeira lá, e vocês vão achar. O importante agora é que, além do elemento rítmico, nós também podemos trabalhar o elemento melódico, então a melodia. O que significa isso? A melodia
é exatamente o canto, né? É aquilo que a gente canta. O resto nós chamamos de harmonia ou acompanhamento. Então, um exemplo simples para vocês. Numa banda, por exemplo, vocês têm o cantor, o vocalista, então ele vai fazer a melodia. E os instrumentos, a guitarra, a bateria, o contrabaixo, o teclado, eles estão acompanhando, eles estão fazendo a harmonia. Tá? A harmonia é o conjunto de sons que sustentam a melodia, acompanham a melodia, numa linguagem bem simples. Né? Eu estou explicando para vocês. Bom, então a gente tem aqui uma brincadeira que é o Anel de Pedra Verde. O Anel de Pedra Verde é uma música da cultura infantil bem antiga, né? Então, é aquela brincadeira, eu perdi o meu anel no buraco da parede. Quem achar me dá de volta meu anel de pedra verde. Vocês vão perceber que a música, assim como a poesia, ela possui frases, possui semifrases também, né? Então, eu perdi o meu anel. Onde? No buraco da parede. Então, aí você tem uma frase, o primeiro verso, o segundo verso, no terceiro verso e o quarto verso. Só que o segundo verso e o primeiro vão fazer uma frase musical. Tá? Eu perdi o meu anel no buraco da parede. É uma frase musical. Né? E ela está dividida, o que nós chamamos de semifrase, com duas metades da frase. Quem achar me dá de volta meu anel de pedra verde. É a segunda frase dividida em duas semifrases. Tá? Então, vocês têm aqui, eu não estou falando da poesia, estou falando da melodia. Então, vamos ver como é essa melodia, né? Já eu vou colocar para vocês. E aí tem o refrão que é um refrão rítmico. Ora, primeiro a gente trabalha com as crianças essa noção de frase, né? Então, eu perdi o meu anel no buraco da parede. Então, lá, 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 lá. Bom, aí, quem achar me dá de volta meu anel de pedra verde. A outra frase. Certo? Então, essa é a segunda frase. Então, como eu vou trabalhar? As crianças elas vão perceber, eu vou fazer uma roda. Na primeira frase, por exemplo, a roda fecha. Na segunda frase, que é quem achar me dá de volta meu anel de pedra verde, a roda abre. Então, eu vou fechar, vou abrir a roda, vou fechar, vou abrir. Depois, no refrão rítmico, a gente vai bater palma fazendo o ritmo. Depois de você trabalhar isso várias vezes, você deixa os alunos fazerem sozinhos. Eles vão ouvir a frase e vão abrir e fechar a roda, tá? Mesmo que eles ainda não saibam o que é uma frase, né? Mesmo que você não fale, isso é uma frase, não precisa falar, mas o movimento, a execução junto com a melodia, eles vão aprender certinho, quer ver? Então, vou mostrar aqui um vídeo para vocês, que foi num curso de formação também de professores. A roda fecha, segunda frase. Aí quando não tem mais a frase, a poesia, a
assim por diante, tá? Uma outra atividade que a gente pode estar fazendo com as crianças, está aqui gravado nesse